Alguém tem ideia do quando isso vai acabar? Caros amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim. Grande parte das pessoas que buscam informações e tentam minimamente estarem conectados com tudo que ocorre em sua volta, certamente estão estarrecidos com a brutalidade dos ataques envolvendo instalações militares, de infraestrutura e, consequentemente, de habitação civil de lado a lado entre Israel e seus vizinhos árabes, lá no Oriente Médio. Mas por que dois povos geneticamente idênticos, descendentes de uma mesma tribo, com mais de 6.000 anos de história, não conseguem conviver de forma pacífica? Se você, assim como eu, é curioso e gostaria de entender o porquê de tanta destruição e ódio entre árabes e judeus, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou tentar te explicar e, como bônus, te mostrar o quanto a polarização política religiosa pode levar uma sociedade para o mesmo caminho. Então, sem mais delongas, vamos rodar a vinheta e ver no que vai dar. A guerra entre Israel e Irã não iniciou agora, não começou com bombas. Em tese, ela nasce com uma promessa e com dois irmãos. Pelos textos bíblicos, Abraão teve dois filhos, Isaque e Ismael. O primeiro teria nascido da promessa de Deus e o segundo da impaciência do homem. De Isaque teria surgido a linhagem de Israel e de Ismael a linhagem dos povos árabes, do qual o Irã faz parte. E segundo teorias e relatos, esse seria um conflito por uma herança espiritual, uma disputa religiosa desde os primórdios da civilização naquele pedaço do mundo. Todos esses personagens talvez não passem de mitos. Entretanto, o estreito parentesco entre árabes e judeus é um consenso científico. Há muito tempo eu ouço essa história, que para além da retórica religiosa é cheia de simbolismo e significado para ambos os lados. Então, não é algo que se possa menosprezar. Não se pode brincar com algo tão caro para esses dois povos que, a seu modo, assim como tantos outros, contribuíram para a construção do mundo conforme nós conhecemos. Se isso te parece absurdo, deixe-me lembrá-lo que os árabes estão sentados há milhares de anos sobre as maiores reservas de petróleo do mundo e os judeus na borda desses poços que impulsionam a economia mundial há décadas. Nosso país também não é diferente disso. Judeus e árabes fazem parte de uma comunidade gigantesca, representando, olha só, quase 7% da nossa população, com quase 12 milhões de pessoas, entre nativos e descendentes assim como eu. Mas o que importa agora é falarmos sobre por que esses dois povos que já desfrutaram de uma convivência pacífica e criativa, que deu origem inclusive a pérolas de arte, tolerância e filosofia, enveredou para uma explosão de ódio e violência. Bem, segundo historiadores, a briga começou para valer mesmo foi aí no início do século XX, tendo como pomo da discórdia a mesma terra que celebra os tomos da Bíblia e nos versos do Alcorão, a antiga Canaã, que hoje corresponde a Israel, os territórios palestinos e partes do Líbano. A luta pela supremacia na Terra Santa estourou mesmo foi com a criação do Estado de Israel, em 1948, que sabidamente teve as digitais brasileiras através do gaúcho Oswaldo Aranha, quando dirigia a Organização das Nações Unidas à época, mas que com o passar do tempo foi utilizada no tabuleiro geopolítico nas disputas entre Estados Unidos e a extinta União Soviética durante a Guerra Fria, pelos motivos que você já deve estar careca de saber. Ao longo dos últimos anos, árabes e israelenses se atacam com fúria, fazem retaliações com impiedade, sempre apostando cada vez mais alto, ambos perdendo muito,
e manchando de sangue, obviamente, a chamada Terra Santa. Ambos têm sua parcela de razão e erro, então adotar um lado nessa briga ou tampouco ficar alheio não fará com que ela acabe. Como alguns, obviamente, de forma simplória acreditam. Então é algo com o que nós devemos mesmo nos preocupar. Mas um ponto que eu gostaria de chamar a atenção para que nos sirva de alerta, porque está muito próximo mais próximo do que alguns imaginam, e que nos sirva para reflexão e nos tire de um problema para um futuro próximo, e até mesmo para que a gente não tenha briga entre irmãos, para que irmãos não peguem armas uns contra os outros, é a necessidade de interrompermos imediatamente a escalada política e ideológica com um vínculo estreito com a religiosidade, como vem acontecendo no Brasil. Boa parte da população não sabe, mas do ponto de vista político-ideológico é inadmissível, por exemplo, que partidos políticos brasileiros tenham em seus estatutos previsão de exclusão expressa de formarem alianças com grupos políticos opositores. Eu vou te dar um exemplo. É inaceitável que um partido político X, que juntamente com todos os demais é responsável por guardar a democracia brasileira, que não possa compor chapa para disputar eleições com o partido Y em razão de um momentâneo desalinhamento ideológico. Não dá para acreditar que isso exista, mas há, e pasmem, da mesma forma com que há no Estatuto de Formação do Hamas. Sim, do Hamas. O grupo extremista e fundamentalista islâmico cujo objetivo, olha só, é a extinção do Estado de Israel. Mais uma vez, pode até parecer boba a comparação, mas não podemos admitir como sociedade que isso exista e que as pessoas normalizem essa barbaridade, da mesma forma com que não podemos deixar que grupos religiosos, sob quaisquer pretextos, tentem dominar o Estado, até porque o Estado é laico e, por óbvio, aceita todas as religiões e não pode ser vinculado a nenhuma delas. Como já disse em outro vídeo, nos assuntos de Estado, fé demais não cheira nada bem. Tá certo? Gostou do conteúdo? Então te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, curte, comenta e compartilha esse vídeo com a geral nos teus grupos de WhatsApp, que a família agradece. Um grande abraço, até o próximo. Valeu!